É incrível a capacidade de não escutar. Ouvir é fácil, mas escutar é realmente uma competência que muitos querem desenvolver e em vendas, saber escutar é vital. Vocês nem conseguem imaginar o quanto escutar é capaz de facilitar o fechamento das suas vendas. Mas infelizmente, muitos vendedores já passaram por escolas que ensinavam que um bom profissional de vendas era aquele que sabia conversar bem. Sabe, alguém que vira para você e diz assim: puxa, como você fala bem, você leva jeito para trabalhar em vendas. Nossa, gente, isso realmente está muito longe da realidade. Por incrível que pareça, 75% dos melhores vendedores possuem um perfil mais introvertido. São mais discretos, fáceis de lidar, centrados, possuem interesse genuíno nos pensamentos e sentimentos dos outros e se sentem à vontade para sentar e ouvir o que os seus clientes potenciais estão dizendo. Esse perfil vendedor, normalmente eles preferem ouvir a falar quando estão em situações de vendas. Basicamente, só se comunicar bem não garante o seu sucesso como vendedor. Os melhores vendedores são aqueles que dominam a arte de escutar. Escutar é como se fosse usar magia. Pensa, como num passe de mágica, ao escutar, as relações vão melhorar exponencialmente. Porque as pessoas relaxam e passam a se abrir mais, a falar mais. E um vendedor que possui uma escutativa desenvolvida faz com que os clientes atuais e os futuros clientes se sintam à vontade. E por isso esses mesmos clientes vão comprar mais e de forma recorrente. Sabe aquela máxima que Deus deu 2 ouvidos e uma boca para que o ser humano pudesse usar nessa mesma proporção? Então, os vendedores hoje que falam 30%, mas ouvem 70%, são os melhores em termos de produzir resultados. E eu também gosto muito do conteúdo de Brian Tracy, né? E em um dos seus livros sobre vendas, ele trouxe a história de que quando ele começou nessa área, ele acompanhava um profissional muito mais especializado que ele, e esse profissional se sentava na frente do cliente como se fosse uma pedra, olhando atentamente para o rosto do cliente, captando tudo o que ele poderia em termos de sentimentos e emoções que o cliente, frente àquela situação que ele estava passando, conseguia exteriorizar. Tudo isso para poder fazer perguntas inteligentes e aguardar a resposta. Então o cliente, conforme o cliente ia respondendo a esse profissional, esse vendedor ele se inclinava mais para frente para mostrar que ele estava interessado no cliente que estava falando. E o cliente, por sua vez, entendia que alguém estava finalmente escutando o que ele estava dizendo. E ele sentia a confiança de compartilhar as suas preocupações, os seus problemas. Então, um simples aceno com a cabeça, um sorriso de quando em quando nessa conversa, sem desviar a atenção do rosto do cliente, das palavras que o cliente potencial trouxe naquela interação de vendas, pode reservar grandes montantes de resultados para ambos os lados. Escutar naquele momento fez com que ambos se posicionassem entre os 10% dos melhores vendedores do segmento que eles estavam atuando. Olha só a lição desse relato. Escutar gera confiança. E confiança é a ferramenta mais importante em vendas, se assim eu posso definir. Só falar e tentar convencer não gera confiança. Você quer ganhar a confiança dos seus clientes? Escute o que eles têm a dizer. Lembre-se de que 40% do processo de vendas é exatamente estabelecer esse vínculo com o cliente por meio da escuta ativa. Agora, se você quer arruinar a construção da confiança, desate a falar e você vai fazer parte das estatísticas que dizem que a principal reclamação dos potenciais compradores é a falação dos vendedores. À medida que a gente
escuta mais do que fala, a gente vai notando os benefícios. Além da confiança, que já falei para vocês, existem outros. Então, ó, fica ligado aqui para vocês prestarem atenção quais são esses outros benefícios de escutar ativamente. Escutar diminui a resistência. Sabe aquela tensão inicial, aquela atitude defensiva que o seu cliente manifesta quando começa a conversar com você? Então, o fato dele conseguir perceber que você está prestando atenção faz com que ele diminua o nervosismo que ele está sentindo ali, que ele sente ao lidar com você naquele momento. Ele nunca te viu às vezes, nunca te conheceu, não sabe quem é você. Um outro benefício relacionado a aprender a escutar é o aumento da autoestima. Nossa, incrível isso, né? Vocês devem estar falando, o que isso tem a ver? Mas tem tudo a ver. Uma atenção dedicada é a melhor forma de elogio. Ao escutar atentamente outra pessoa e deixar claro que você se preocupa com o que ela está dizendo, vai fazer com que a autoestima aumente. O sentimento dela em relação aos valores pessoais também vai aumentar. E na verdade, você pode fazer outra pessoa se sentir ótima ouvindo de maneira calorosa, genuína e carinhosa tudo que ela tem para dizer para você. Quando a gente começa um relacionamento, a gente passa o tempo falando e ouvindo um ao outro. A gente presta atenção em cada palavra, a gente tem um encantamento que vai aumentando a partir daí. Quanto mais cada um dos envolvidos nesse relacionamento escuta, mais positivo e mais feliz ambos se sentem e mais fortes os laços de afeto se tornam. Agora, experimenta ignorar. Ignora. Ignorar é o oposto de escutar. Temos o hábito de escutar o que mais valorizamos e ignoramos o que não valorizamos. Quando ignoramos uma pessoa ou interrompemos a linha de pensamento dela, nós estamos realmente chateando e ferindo os sentimentos dessa pessoa. É como se fosse um tapa emocional, sabe? Homens têm uma tendência maior de fazer uma observação ou um comentário no meio de uma conversa. E quando trata-se de vendas, isso tem reflexo no resultado da venda. Não, só que esse resultado fica negativo. Agora, escutar faz com que a gente construa um caráter e uma autodisciplina. Temos a capacidade de ouvir e compreender cerca de 500 a 600 palavras por minuto. Mas a gente só pode falar de 125 a 150 por minuto. Isso significa que 2/3 do tempo que você ouve permanecem disponíveis para que possa pensar em outras coisas. E isso não é legal. Disciplina e mais disciplina para que possa concentrar-se no cliente potencial ou a sua mente pensará em outra coisa naturalmente. Seja nos boletos, nos problemas, situações financeiras ou até no que você vai fazer no fim de semana. Então, é preciso muito autodomínio e autocontrole para que a gente possa manter o foco nas palavras e significados do cliente potencial quando ele estiver respondendo as perguntas e explicando a situação dele. Mas olha só que interessante, gente. Quanto maior a autoestima, mais fácil é escutar com calma e sentir-se à vontade com outra pessoa. Quando você gosta e aceita a si mesmo genuinamente, fica menos preocupado com seus pensamentos e sentimentos e mais relaxado em suas interações com outras pessoas. Isso é tão importante em venda, gente, porque para que a gente seja verdadeiramente eficaz, a gente deve ser capaz de sair de si mesmo e entrar nos sentimentos do cliente. Então, deve ser capaz de ver a si mesmo e o seu produto do ponto de vista dele, porque não é sobre você, é sobre ele. Quanto mais você se sente à vontade com você mesmo, mais rapidamente será capaz de se colocar no lugar dele. Será mais fácil andar 1 quilômetro com os sapatos dele. Já ouviu falar esse ditado? Então, você fica também mais sensível e mais ciente do que ele realmente diz. Bom, especialmente falando, será mais capaz de determinar aquilo de que ele tem medo ou com que ele está preocupado.
Quando consegue identificar isso corretamente, a verdadeira agenda emocional do cliente, você consegue não só apresentar o seu produto de maneira que vai resolver os problemas deles, mas você ganhou a fidelização desse cliente. Agora me conta, como é que está a sua habilidade de escutar genuinamente o seu cliente? Você sente que já perdeu vendas por não ter clareza sobre essas ferramentas? Vou adorar saber mais sobre as suas percepções com relação a esse assunto. Até o próximo vídeo.